Olá, lindeza! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz essa bermuda de alfaiataria. É uma roupa trabalhosa, não vou negar, mas eu tentei explicar da forma mais fácil e prática possível, para que você também consiga fazer aí da sua casa. Se é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva se você gostar, não esqueça do gostei porque me ajuda muito e vamos lá! O tecido que eu usei aqui é uma sarja, e essa sarja veio lá da Teciplast, foi o nosso primeiro recebidos aqui do Instagram e do canal. Vou deixar aqui embaixo o link da loja na Shopee para você que não é aqui do Rio de Janeiro. E vamos costurar. O tecido que eu vou usar aqui é uma sarja, porém ela é uma sarja diferente, tá? Ela não tem elastano e ela tem uma textura, não sei se você consegue ver, ó. Ela tem uma textura. É nesse tom off-white. Aqui tem 3 metros e 26 centímetros de tecido. Então, no final, vou medir o que sobrou. E aí, eu coloco na tela quanto que eu gastei. Aí, dobrei o meu tecido aqui, ó. Aqui tá a largura, aqui tá o comprimento. Vou dobrar mais uma vez. Agora, eu vou posicionar aqui uma calça minha. Vou colocar essa daqui. E aí, a gente vai marcar o comprimento que a gente quer. Essa aqui é uma calça alta. Marcar aqui, que eu vou cortar mais comprido do que eu quero, para eu conseguir fazer uma bainha larguinha, tá? Essa daqui já é uma calça que fica folgadinha em mim. Então, como que eu vou cortar? Eu vou cortar aqui o gavião igual está aqui. A altura aqui eu vou querer mais ou menos igual essa daqui mesmo, que ela é bem alta. Então, pego aqui a altura das costas e vou cortar nessa altura das costas. Vou fazer uma linha reta aqui. Aí vou cortar aqui, ó, o gancho, né, gente? Eu falo gavião, mas tem gente que não conhece como gavião. Então, vou cortar aqui o gancho, igual da minha calça. A melhor forma de se fazer short e calça, com certeza, é com moldes, com modelagem, tá? Mas aqui a gente quebra um galho. Dá certo também, tá, gente? Mas não vai ficar 100%, mas fica bonitinho também. Aí, vou cortar aqui a frente. O que eu vou fazer? Aqui, ó, vou cortar do tamanho desse meu gavião da frente. Tá vendo que as costas passam aqui, ó, por cima, né? Então, vou pegar a frente, que vem até aqui, vou acrescentar 1 centímetro, que é a margem de costura, e vou cortar aqui. Só que ao invés de eu acompanhar aqui a minha calça fechando, eu vou fazer reto mesmo, tá? Vou seguir reto, porque é pra ficar larguinha essa perna. O short tem essa perna larguinha, né? E aqui a parte de trás ela é maior mesmo, porque ó, ela dá essa dobra e pega a parte da frente, né? Então vou deixar aqui assim mesmo. Que aí, ó, vai vir aqui, ó, a margem de costura. Aí vai ficar, ó, parecido com o da calça, tá vendo? Então você corta maior pra fazer essa dobra. Aqui minha parte das costas tá 4 centímetros maior que a minha parte da frente. Depois se eu achar que a perna tá muito larga, porque ela vai ficar aqui, ó, aí eu dou uma entradinha, não tem problema. Aqui o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma prega aqui na frente na bermuda, né? Vai ter uma prega aqui. Essa prega aqui, eu quero ela de 1 centímetro assim. Então vão ser 2 centímetros, né? Porque eu vou usar um para um lado e outro pro outro. Para essa prega. E ainda vou deixar um pouquinho mais largo como margem de costura, tá? Vai uns 5 centímetros mais largo que a cintura da minha calça. E venho aqui deixando larguinho aqui no quadril, que depois também na hora de costurar a gente vai apertando até ficar na largura que a gente quer, tá? E vou cortar aqui o comprimento. Ainda aqui na parte da frente, a gente vai cortar mais baixa, né, por causa que o cós é mais baixo. Mas a parte da frente eu vou vir aqui tirando só 1 centímetro. A parte da frente eu venho tirando só 1 centímetro aqui no cós e na lateral fica da altura da lateral das costas, tá vendo? Só 1 centímetrozinho mesmo. Aí aqui na cintura, na parte da frente, vai ter a prega, né? Ele vai ter uma prega aqui.
E atrás vai ter a pence, eu vou usar 2 centímetros mesmo. A mesma quantidade que eu vou usar na frente eu vou usar atrás, porque, gente, eu não tenho muito bumbum. Mas se você tiver bastante bumbum, você bota aí 3, 4, até 5 centímetros, e você corta as costas mais largas pra você conseguir fazer essa pence, tá? Então aqui atrás, ó, eu vou ter uma pence também. Então a largura vai ficar... que tem a margem de costura bem boa. Agora eu vou pegar aqui a parte da frente pra gente cortar o bolso. Vou medir aqui, ó, da lateral da bermuda, indo em direção aqui na cintura, tá? Aqui é a cintura, aqui é o gancho, aqui é a lateral. Vou medir aqui 4 centímetros e vou marcar. E vou medir aqui 14 centímetros. Que cabe minha mão, tá? Se sua mão for maior, você pode descer, em vez daqui até aqui 14 centímetros, você pode marcar 15, 16 para poder caber sua mão. E vou traçar uma linha assim, ó. Tá? É um bolso faca. E vou cortar. Pronto. Agora a gente vai cortar o bolso. Vou pegar aqui o tecido, eu preciso cortar 4 vezes isso aqui, ó. Dobrei 4 vezes, vou marcar aqui, ó, de comprimento 24 centímetros e de largura, tô pensando em deixar 15, porque eu sou bem pequenininha, tá? A largura, mas aí você pode deixar mais se você quiser pra ficar mais larguinho. Então, vou cortar aqui, ó, 24 por 15. E aí ficou assim, ó. 4 retângulos. Aí vou pegar aqui a minha parte da frente, vou posicionar eles aqui, ó, de baixo, vou posicionar aqui a lateral e a parte de cima. Posicionando assim, ó, você vê que sobra um pouco aqui, ó, então é só você acertar com a cintura, né, porque ela vai descendo. E aí a gente vai pegar, aqui na pontinha eu vou arredondar, tá? Bem sutil. E aí a gente vai pegar só 2 desses retângulos, ó, e guarda 2 inteiros e pega esses 2. Posiciona novamente a frente em cima, ó. E vou cortar aqui, ó, igual tá cortado a bermuda. Tirando esse triângulo aqui. Ó. Prontinho. Agora tá cortado o bolso, a frente, as costas. Agora a gente vai cortar o cós e as presilhas. Antes de cortar o cós, a gente tava esquecendo de cortar aquela parte, né, da braguilha, vertical e tal. Então a gente vai cortar aqui agora. Vou cortar aqui e já conto pra vocês a metragem. Então cortei aqui, ó, 2 tecidos. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Esse short não é uma peça muito fácil, tá, gente? Mas se vocês acompanharem o passo a passo aqui, vocês conseguem fazer. Cortei aqui o comprimento dessas duas partes do zíper, 2 centímetros mais comprido que o meu zíper. Meu zíper aqui é de 18 centímetros. Então, cortei um tecido 2 centímetros mais comprido que o meu zíper. Então, tenho aqui 20 centímetros por 5 de largura. Esse aqui é o pertigal. É o que vai aqui na calça, desse lado esquerdo aqui da calça, da bermuda, né? Eu tô falando calça da bermuda. Peguei aqui, ó, o lado certo da minha bermuda. Aqui tá o gancho, aqui tá a cintura, aqui tá o bolso e a lateral. Vou posicionar ele aqui, ó, em cima do meu lado esquerdo, do meu lado certo da roupa, com o lado certo pra cima. E aí eu coloco o meu tecido com o lado certo virado pro lado certo do tecido, tá? E aí aqui eu vou cortar essa pontinha redonda. Vou deixar essa pontinha redonda. Vai fazer aquela voltinha do pertigal. Vai ficar assim. Então já temos o pertigal pronto. Esse outro tecido aqui que eu cortei é o mesmo comprimento por 5 de largura e eu já cortei o redondinho aqui. O redondinho fica aqui, ó. Ele é aberto, na verdade ele é 10 centímetros. Aí quando dobra fica 5 centímetros, tá, gente? Então o corte arredondado fica aqui, ó, no meio da dobra, tá vendo? E aí eu fui e cortei a pontinha arredondada também. O certo é ficar igual, né, gente? Deixa eu já... Tá certinho, ó, tá igual. Esse lado aqui
é a extensão do zíper. É a parte da braguilha que fica por dentro. Quando a gente abre a roupa, o zíper abre, você não consegue ver a pele, você vê ele. Então é ele, esse daqui, a extensão do zíper. Para o cós, eu cortei bem mais largo que minha cintura para poder fazer os acabamentos. E eu vou querer entrar pelas laterais, porque se eu engordo ou emagreço fica melhor. Cortei um cós reto, tá? O ideal seria um cós anatômico. Eu até ensino lá no meu curso de costura, né? Eu tenho um curso online. Lá eu ensino a fazer o cós anatômico com moldes, né? Com modelagem. Mas o cós reto também dá certo, tá, gente? Não fica tão perfeito quanto o anatômico, mas fica bonitinho também. Como é que eu fiz aqui? Eu cortei bem mais largo que minha cintura para sobrar, para eu ter como entrar e tudo direitinho, fazer os acabamentos, como eu falei. E a largura, eu cortei 14 centímetros. Porque ele pronto, eu vou querer com 5 centímetros o cós assim, ó. Só que aí tem a costura, né, que a gente dá nas pontas pro acabamento. Aqui em cima eu vou fazer uma costura também, não tá cortado, mas eu vou fazer uma costura para ele ficar mais durinho. E pros passantes, né, pra presilha, eu cortei aqui mais de 45 centímetros de comprimento. 45 centímetros de comprimento já dá, tá? E de largura eu cortei 4 centímetros, para quando ele ficar pronto, ele ficar com 1 centímetro bem bonitinho, ó. E tudo cortado, eu gastei 1 metro de tecido, já medi ali. Foi a continha 1 metro, tá? Sobrou nada, gente. Sobrou só esse pedacinho, umas pontinhas. Então, se você for fazer aí e uma altura só dá pra você fazer pra você, se você tiver ali um quadril até 1,20, eu acho que dá pra você fazer com uma altura assim, tá? Porque você precisa de bastante sobra na largura, né? Pra fazer a prega, fazer a pence, fazer ele mais largo. Que você comprando 1,10 m, tá? 1,10 m vai ficar bem folgadinho, tá bom? Corte terminado. Então, vamos começar, vamos costurar. Aqui é a nossa frente, né? Cós, aqui a lateral, o gancho. Eu marquei aqui o comprimento do meu zíper, daqui até aqui, ó, e fiz uma risquinha. Então eu vou vir com a costura aqui, ó, no gancho, até aqui no meu zíper. Vou fazer um retrocesso pra gente começar a fazer a braguilha. Terminei aqui a costura, eu vou virar o gancho, olha, ele tá assim. Lembrando, que eu não falei, que eu overloquei tudo, tá? Overloquei tanto esses detalhes que vão por dentro, quanto o próprio gancho da frente. A gente vai pegar essa parte aqui, que é a braguilha, overloquei ela toda. A gente vai abrir aqui, posicionar ela aqui na beiradinha e costurar. Feito isso, a gente abre aqui, ó, e bate uma costura. Ela vai ficar assim. Feito isso, a gente vai virar assim, ó, ao contrário. Vamos pegar o zíper, posicionar ele assim, ó, e colocar ele aqui, ó, de forma que essa parte aqui dele fique rentezinha aqui na costura, ó. E aí a gente costura ele nessa ponta aqui. E aí a gente pega ele aqui, ó, e dobra pra ele ficar dessa forma. Vira de novo ao contrário. Essa dobra aqui a gente pega ela bem certinha e vem fazendo o desenho da braguilha aqui fora, ó, prendendo essa parte que tá aqui dentro. E aí a gente puxa a perninha aqui, ó, pra não prender ela. Agora a gente pega aqui a outra parte, coloca essa parte reta aqui, ó, na outra parte da abertura, assim, e esse zíper aqui vai ficar aqui no meio, ó.
Você dobra aqui e junta a extensão da braguilha, o zíper e essa parte aqui dobradinha para ficar aqui, prender o zíper. Aí você pega aqui, tem essas duas partes, e faz uma costurinha só para poder prender esses dois juntos, tanto a braguilha como a extensão. E tá prontinho. Ficou prontinha a nossa braguilha, ó. Espero que tenha dado pra você entender. Agora eu vou pegar aqui, ó, essa aqui é a minha cintura, tá? Aqui tá a braguilha, aqui é a região do bolso, aqui é a cintura. A gente vai fazer a prega que precisa fazer aqui na frente. Então vou dobrar aqui, ó, vou unir, passar um pouquinho aqui porque ainda não tem o bolso, 1 centímetro. Vou unir aqui a lateral com o meio dessa bermuda pra poder fazer a prega. E aí aqui é 1 centímetro que eu deixei, né? Vou costurar uns 3 centímetros mais ou menos, para poder essa prega ficar presa logo aqui no início, tá? Logo que termina o cós. Então venho aqui, dou um retrocesso, costuro 3 centímetros e retrocesso. E aí ficou assim, acabei fazendo 4 centímetros, porque acho que 3 ia ficar pouco, porque aqui em cima vai o cós, né? Mas aí quando a gente abre assim, ó, a nossa prega fica dessa forma. Aí eu vou virar ela pra cá, ó, pro centro aqui da frente, pra poder, que eu quero que ela fique pra cá, pro bolso, né, essa parte viradinha. Aí bota um alfinete aqui e agora a gente vai pro bolso. A gente vai pegar a parte do bolso que é cortada igual o short, né, igual a bermuda. E aí eu vou posicionar aqui, ó, assim, ó, lado certo com lado certo, e vou passar uma costura só aqui, unindo aqui nessa parte que a gente cortou. Faço isso dos dois lados. Fiz a união, início que eu fiz a união, eu já bati uma costura, ó. Bati essa costura aqui pro lado do bolso, colocando todo o tecido aqui pro lado do bolso, e bati essa costura para poder ajudar na hora que ficar virado. Então a gente vai virá-la assim, ó. Vamos virar pro avesso, vamos botar a bermuda pro avesso, ó. E agora a gente vai posicionar a outra parte aqui em cima. Aí lembra que essa parte aqui, quando a gente vira, fica o lado certo. Essa daqui. A bermuda tá do avesso, mas essa parte fica do lado certo. Então a gente vai posicionar essa daqui com o lado certo em cima do lado certo. Vai ficar assim, ó, lado certo e lado certo juntos. E aí a gente passa a costura nessa parte aqui, unindo esses dois, tá? Separado da bermuda. Vai unir só os dois tecidos. E aí ficou assim o bolso pelo lado avesso. Eu acho que a minha ultralock tá com a navalha cega e dá uns retorcidinhos. Mas vou ter que arrumar isso pra ficar mais bonito. E aí vou virar do lado certo pra vocês verem. Olha que lindo que tá ficando. Passei o ferro. Esse tecido obedece muito bem. Olha só. Adorei. Eu tava com medo porque ele é uma sarja que tem jeitinho de sintética, tá? Não tem cara de algodão, nem tecido assim mais natural, não. Então fiquei com medo de não obedecer o ferro, mas obedece super, super. E aí, olha como é que tá ficando linda. A parte da frente tá pronta, é isso. Agora vamos pegar na parte das costas. Eu já estava esquecendo de falar uma coisa muito importante aqui na frente por conta dessa braguilha aqui, ó. Você vai pegar, eu já até fiz aqui, ó. Essa parte minha aqui, eu nem mostrei pra vocês, ela não tava virando assim certinha, não. Ela tava dando um defeito. Ela não tava ficando assim, não. O que que eu fiz? Eu vim aqui no avesso. Peguei essa parte aqui e dei um piquezinho, ó. Tá? Essa parte aqui do lado esquerdo aqui. E aí agora ela consegue ficar melhor aqui no fundo, ó.
vendo? Esse fundo aqui tava engrunhando. A parte das costas é super facinho, bem rápido. A gente só vai unir aqui o gancho. Ó. Aí coloquei certo com o lado certo, vou unir o gancho aqui pelo avesso. E fazer as pences, já marquei as duas aqui com pique, a direção certinha, que é no meio, né? E vou fazer a pence aqui, pence simples mesmo, só isso para a parte das costas. Parte das costas feita, ó, já passei o overlock aqui no meio, você pode fazer o acabamento que você usar aí, zigue-zague. Aqui estão as pences. Agora, a próxima parte que a gente vai fazer são os passantes, né, as presilhas. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou dobrar assim, para um lado, para o outro, e depois no meio, e vou bater a costura, para poder fechar isso aqui. Presilhas prontas, cortei 5 presilhas com 9 centímetros de comprimento cada uma, e acabou que eu bati uma costura só, não bati do outro lado não, tá? Peguei aqui o meu cós, lembra que ele era inteiro assim, ó? Ele era nessa largura toda, aí eu parti ele no meio. Separei assim, pra ficar a frente e as costas, né, dele. Eu também parti ele no meio assim, ó, fiz esses dois aqui. Esses dois tecidos que a gente vai juntar, vai virar um cós só para as costas. E esse aqui, que também são dois. É aquele mesmo cós que eu mostrei pra vocês. A diferença é que eu parti ele aqui em cima e também parti ele na lateral certinho, o meio dele certinho, daquela circunferência toda. E aí eu vou pegar esse tecido aqui, é tipo uma intertela, mas é um tecido, esqueci o nome, gente, mas é tipo uma intertelinha. E aí eu vou colocar... Eu não ia colocar não, mas vou colocar em uma das partes. Vou pegar aqui o avesso de uma das partes e vou colocar ele aqui como uma intertela. Esqueci mesmo o nome desse tecido aqui. É uma intertela sem adesivo, né? Ela não tem a cola. E aí vou colocar um aqui. Essa daqui é a parte da frente desse, essa aqui vai ser a parte de trás. E pego essa outra parte aqui, que vai ser também o cós. E também vou colocar um outro aqui na parte que vai ser a parte de trás, tá? Aí a gente vai pegar esse cós aqui, ele tá do avesso, né? Vou botar assim com essa parte do avesso pra baixo. E vou vir com essa parte aqui, que vai ficar na frente. Vou posicionar assim, por cima. Vai ficar lado certo com lado certo. E essa intertelinha por baixo. E aí a gente une aqui, ó. A gente une aqui a parte superior desse cós, com tudo isso aqui junto. Passei ele na máquina e ficou assim, ó, pra frente, pras costas. Então fica assim, a intertela, a parte das costas e a parte da frente. Aí a gente vai virar assim, vai formar o cós. Mas antes de virar, eu vou colocar todo esse tecido aqui, ó, pra cima, aqui pro lado do avesso, que tá com a intertela, e vou bater uma costura aqui, ó, nessa beiradinha, prendendo esse tecido, ó, pra lá, pra poder não ficar virando na hora que a gente fizer assim, tá? Só bater a costura. Então, meu cós ficou assim. Essa é a parte das costas, né? Ficou assim, parte de dentro. A parte de fora, já aproveitei aqui na parte de dentro para ser overlock. E na parte da frente, de fora, né, não. A outra parte, a outra banda, eu parti ela no meio. Pra fazer aqui a frente, né, nossa frente vai ter um botão aqui. Então, parti ela assim no meio, costurei igual eu costurei a parte das costas. Passei overlock, só que aqui na quina, né, eu fiz essa costura aqui. Cortei aqui a pontinha sem chegar na costura, só pra poder tirar o volume na hora que a gente dobrasse aqui, ó. Aí com a ajuda de uma tesoura de ponta grossa assim, faz a quina certinho aqui. E aí fica bonitinho assim. Então o cós já tá pronto. Agora a gente vai colocar a presilha no lugar. Vou pegar aqui as costas, aqui tá a cintura das costas. As costas irão 3 presilhas. Então a presilha fica assim, ó, pra baixo. Colocar assim mais ou menos nessa direção.
E agora na parte da frente também vão 2 presilhas. Vou colocar aqui, ó, na partezinha aqui que termina o bolso. Agora a gente vai colocar o cós no lugar. A gente vai pegar o cós, essa parte aqui da frente que tá sem overlock, vai prender aqui na roupa. É a primeira parte que nós vamos colocar. Então vou pegar aqui, ó, aqui tá a emenda, aqui tá a abertura do cós. Então vou posicionar esse cós assim, ó. Tá? Aqui vai ficar a parte da overlock, mas a gente vai emendar essa parte aqui, que é da frente. A gente vai emendar aqui na roupa. Então vou abrir aqui o zíper e vou colocar os alfinetes, cós assim pra baixo, que a gente vai costurar e ele vai ficar em pé certinho. Então é só colocar os alfinetes aqui, acompanhando. Aí tem que chegar aqui, ó, certinho, bem pertinho, pra ficar aqui na certinha. E colocar os alfinetes. E aí vai ficar assim, ó, aberto, né? A gente vai passar a costura aqui, ó, unindo essa parte aqui. Faz isso desse lado também. Coloquei nesse outro lado também. Agora a gente vai colocar nas costas, que é mais fácil ainda. E aí a gente posiciona as costas assim, ó, aqui tá a cintura lateral, né? E aí a gente vem com o cós e também vamos encostar essa parte que fica do lado de fora aqui, ó. Então a gente pega o cós, vira ele assim pra baixo e aí vem unindo essa parte do overlock que fica solta e vamos unindo essa outra parte aqui com a bermuda. Agora nós vamos pra máquina unir aquela parte ali. Agora nós temos 2 opções. Ou você vem aqui, ó, já colocamos essa parte da frente, como vocês viram, ficou, tava assim, ó, esfregou assim, né? Aí a gente vira, ó, vai ficar com o cós no lugar. Aí a gente tem 2 opções. Ou agora a gente vem batendo a costura aqui na beiradinha para poder prender essa parte de trás e depois a gente fecha dos lados para ter as laterais livres para aperto. Ou a gente fecha as laterais agora, assim, ó, abre o cós, fecha as laterais. Eu vou fazer assim, pra poder ficar todo embutido esse cós. Que mesmo assim, quando eu quiser enlarguecer, tem como, né? Porque assim é só abrir aqui na lateralzinha, soltar e depois fechar de novo. Então, a forma que eu vou fazer é a seguinte, eu vou posicionar aqui, ó, a frente, aí coloco as costas em cima. Vai ficar assim, e aí eu vou fechar as laterais e também já vou aproveitar, ó, vou unir aqui o gavião, o fundo, né, o gancho, e aí vem com costura aqui certinho e fecho aqui também, de fora a fora, assim, fundo. Ó, marquei aqui minha cintura, como é muito, eu vou passar reto, depois corto o excesso, aí abro aqui e costuro o cós aberto depois, porque se eu fizer agora, eu não vou conseguir acertar a cintura certinho. Eu vou fazer e mostro pra vocês, vou entrar ali e deixar da minha largura. Olha que lindo que tá ficando o short, a bermuda, gente, eu cismo com short, mas é bermuda. Parece que eu fui lá na Zara e paguei muito dinheiro nele. O que eu fiz aqui? Eu aproveitei e já marquei a bainha, o tanto que eu queria, o tanto que eu cortei a mais. Mas tá bom, porque eu quero uma bainha bem larga. Já modelei a cintura toda a largura, vou fazer a bainha, mas antes a gente vai acertar essas laterais. Eu tô quase deixando assim, porque eu achei que ficou tão certinho, mas vou entrar, vou fazer o negócio certo, né? Aí agora eu vou cortar o excesso aqui, né? Porque a gente ainda tá com o cós aberto aqui, lembra? Então vou cortar o excesso que eu entrei aqui na lateral. Então, vou cortar, deixando um tanto assim, se um dia eu precisar. Eu vou abrir essa costura aqui, ó, só no cós, pra gente fechar ele aberto. Abri aqui o cós,
Vou abrir aqui a parte das costas e a parte da frente, assim, ó. E aí a gente vai passar a costura onde que tava a costura que a gente acabou de desmanchar, ó, certinho. Aqui, eu venho na cintura até aqui. E aí também já vou aproveitar e passar o overlock nas laterais. E também aqui no meio da perna, tá? Ó, coloco essa parte aqui, ó, pra cima, toda pra cima, que depois ela vai ficar embutida. O cós vai ficar assim, né? Agora eu vou passar o overlock nele aberto, cada banda aqui, ó, da lateral aberto. Pronto, fiz a overlock na lateral. Agora a gente vai fechar esse cós. Então a gente vai pegar aqui, ó, vai abrir, tá? Assim. E vamos dobrar para que ele fique assim, abertinho. A gente faz a mesma coisa aqui do outro lado. Feito isso, a gente vai botar do lado certo. E aí nós vamos bater uma costura aqui, ó, bem aqui debaixo dessa emenda, na parte daqui do short mesmo, da bermuda, né? Não aqui no cós não, aqui na parte da bermuda, pegando bem aqui embaixo para ela ficar bem escondidinha, prendendo todo esse cós. A gente vai prender todo esse cós que tá solto aqui, ó, dessa forma, tá? Aí essa pontinha aqui, se você quiser esconder, você dobra pra dentro, ó. E vamos passar a costura em volta. Aqui, ó, no zíper, a gente dá uma dobrinha pra dentro. Assim, ó. Tá? Pra poder não atrapalhar o zíper. Olha só como que ficou quase imperceptível a costura que eu fiz, ó, ela tá bem aqui, ó, quase não dá pra ver, né? Ficou bem bonito. Aí eu vou aproveitar que eu tô aqui, antes de colocar as presilhas, já vou fazer a bainha. Então, eu cortei aqui a minha bainha, deixando 7 centímetros. E aí eu vou dobrar 1, 2 vezes, pra ficar uma bainha bem larga, e vou costurar. Agora eu vou pregar aqui a presilha, ó, que tá solta assim, né? E aí, gente, eu vou fazer bem simples mesmo. Só dobro aqui a pontinha, coloco aqui onde ela tem que ficar e vou fazer retrocesso aqui na pontinha. Essa presilha aqui poderia ter colocado aqui, ó, em cima da preguinha, tá? Fica legal, porque aqui na lateral, como eu fui apertando, olha como ficou do ladinho da de trás. A de trás, o lugar dela é aqui mesmo, mas a da frente, eu tinha bastante espaço aqui, mas fui apertando, né? Aí ela veio parar pra cá. Mas aí aqui assim, ó, seria bom colocar ela. Gente, eu tô sem o botão, mas pra finalizar eu vou colocar esse botão, depois eu vou ver se eu compro um mais clarinho pra colocar aqui. Mas geralmente essas bermudas, elas têm esses botões assim mesmo. Vou botar esse aqui só pra quebrar o galho. Mas olha que linda. Ficou muito linda, né? Por que chora, Isara? Essa presilha aqui, eu tava querendo prender ela por dentro, mas eu não... Prender ela, só costurar ela por baixo, sabe? Sem ser por cima, assim, batida. Mas acabei fazendo assim mesmo, tá ótimo. Poderia ficar melhor, pra ficar assim, como se estivesse embutida, né? Ó, o que eu falo pra vocês do cós, quando ele não é anatômico, é que ele fica assim, ó. Não fica 100% perfeito, mas, você viu, veste, fica imperceptível. E aí, vou fazer a casinha agora e pregar esse botão.
E foi isso pro vídeo de hoje. Ficou linda, né, gente? Eu estou apaixonada. Eu espero muito que você tenha gostado. Qualquer dúvida é só assistir de novo ou deixar comentários aqui embaixo para que eu possa responder você, tá bom? Mil beijos, até o próximo vídeo e tchau!